Muito bem. Que tal continuar conversando um pouquinho mais sobre a identidade do cristão? Na quarta-feira passada, nós já conversamos um pouquinho sobre a identidade do cristão, sobre a perspectiva da semelhança de Adão. Hoje, nós vamos falar sobre a identidade do cristão da perspectiva da semelhança de Cristo. Mas só para a gente não esquecer algumas coisas, eu quero relembrar você alguns aspectos assim bastante importantes. É muito importante nós sabermos quem somos com exatidão. Porque muitas vezes nós não sabemos quem realmente somos e nos deixamos levar por algumas identidades que não são agradáveis da perspectiva de Deus. Você sabe, não estou querendo dizer quanto a saber quem somos, quanto ao nome, aonde moramos, filho de quem somos. Não é isso. A identidade que nós estamos querendo dizer, a nossa identidade pessoal, aquilo que nos caracteriza, né? A nossa identidade pessoal é aquilo que são as características que nos definem. Então, são as características que têm a ver com os fatores intrapessoais, ou seja, aqueles fatores que nasceram com você, que têm a ver com a sua personalidade. A sua personalidade é algo que nasceu com você. E a forma de você agir, a forma de nós agirmos, a forma de nós refletirmos, a forma de nós entendermos as coisas, está muito em função da nossa personalidade. Um exemplo, se nós somos como identidade uma personalidade extrovertida, nós vamos ter uma perspectiva da vida diferente daquele que tem uma personalidade introvertida. Aquele que tem uma personalidade introvertida, ele vai ter uma maneira de ser, uma característica de ser, e essa característica de ser vai fazer parte da identidade dele. Mas nem sempre essa identidade de ser introvertido ou de ser extrovertido estão em sintonia com aquela identidade em Cristo. Já a gente vai entender sobre isso. Então, as nossas identidades, a nossa identidade está em função desses fatores intrapessoais, mas também está em função dos fatores interpessoais, porque muito do que nós somos está em função de com quem nós convivemos. Se os meus pais ou se os nossos pais são agressivos, nós vamos assumir muito dessa agressividade, mesmo sendo introvertidos. Se nós estamos nos acostumando, ou se nós saímos de casa muito cedo, que muita gente sai de casa muito cedo, e começa a viver com pessoas de má índole, então a identidade dela ou dele vão estar influenciadas por essas companhias. Tanto é que tem até daquele ditado que diz, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Não é? Então, muito da nossa identidade tem a ver com esses fatores interpessoais, não só intrapessoais, aqueles que nascem com você, aqueles que nascem conosco, mas aqueles que têm a ver com os nossos relacionamentos. Não é? Mas também tem a ver com fatores sociais, nas relações sociais. Muito das nossas identidades, elas estão em função da nossa cultura. Por exemplo, uma cultura oriental é uma cultura que curte muito o respeito ao idoso. E isso influencia a identidade dos jovens no sentido de serem assim, de serem subservientes, de serem
carinhosos, de serem respeitosos para com os idosos. É um dos exemplos, tá bom? Então, essa questão de identidade também faz parte desses fatores sociais. Não nos esquecendo que todos esses fatores, os intrapessoais, os interpessoais e os fatores culturais, tudo isso está corrompido pelo pecado. Não é mesmo? Então, a nossa identidade, muitas vezes, ela está, que já tem aspectos negativos, soma-se ao fato de tudo isso ser corrompido pelo pecado, né? A maneira como nós nascemos, o contexto em que vivemos, tanto na sociedade quanto no lar, enfim, tudo isso está corrompido pelo pecado. Então, nós precisamos, esse é o motivo principal pelo qual nós precisamos entender qual a nossa identidade como cristãos, porque como cristãos, tudo isso precisa mudar. Não que a gente vai conseguir mudar toda a nossa identidade. Seria como se tentasse mudar nossa personalidade, não é? Aquilo que é intrapessoal. Nós não conseguimos, mas pela ação do Espírito Santo, nós conseguimos, isso sim, dominar, controlar, colocar sob controle muitos aspectos intrapessoais e aquilo que a gente aprende fora, não é? Então, isso pode ser controlado pelo Espírito Santo. Então, os irmãos já puderam perceber que a maneira como nós somos, a maneira como nós agimos, a maneira de nós pensarmos, a maneira como as nossas vontades serão feitas ou não, a maneira como nós nos relacionamos, então, tudo isso vai fazer parte da nossa identidade. Agora, existe um aspecto de identidade que está no nível mais profundo que tudo isso. Um deles tem a ver com a identidade daquele que é a semelhança de Adão. Aquele que é a semelhança de Adão, aquela pessoa, porque nós somos em primeira instância, antes de sermos cristãos, nós temos a nossa identidade, a semelhança de Adão. Então, essa identidade, a semelhança de Adão, ela nos faz totalmente dependentes da vida e da respiração, totalmente dependente das provisões. Nós vimos isso semana passada. Totalmente dependentes dos planos de vida, totalmente dependentes da fragilidade física que naturalmente existe, da fragilidade espiritual que é reinante no ser humano, e nos faz, como criaturas dependentes, sermos moralmente responsáveis diante de Deus. Então, olha só, isso está no nível mais profundo, porque a identidade que nasce conosco, que nós adquirimos pela cultura, que nós adquirimos pelas nossas relações, tudo isso vem à parte e acima disso que eu citei agora. Isso que eu citei agora é algo mais profundo, é uma identidade realmente que precisamos forçar para poder viver. Tanto é que tem pessoas que não conhecem a Cristo, ou seja, são puramente a semelhança de Adão, não valorizam a vida, não valorizam a respiração, não valorizam o alimento que comem, fazem termos a revelia de Deus, não entendem e não aceitam a sua fragilidade física, não aceitam a sua fragilidade espiritual, não têm nenhum compromisso em prestar contas ao Criador. Então, antes de falarmos de cristianismo, existe uma identidade à semelhança de Adão que
que faz com que a gente toque na relação com Deus. Nós nem falamos de Cristo ainda, e estamos falando aí nessa consciência que precisamos ter, que o ser humano precisaria ter, de que é dependente de Deus, é dependente do Criador, quando a maioria nem crê que existe um Criador, e nem crê assim, não é mesmo? Então, conclusão dessa primeira parte aqui, a consciência da nossa identidade humana deve nos tornar, só pensando na nossa consciência da identidade humana, deve nos levar a sermos mais humildes e mais gratos. E nós não falamos em cristianismo ainda, que é o que a gente vai começar a falar agora. Então, a identidade do cristão, a semelhança de Cristo, já é uma ideia que nós já entendemos melhor. Por quê? Porque nós temos uma experiência com Cristo. Então, primeira pergunta que nós começamos a conversar na semana passada: quem sou eu? Então, nós vimos no primeiro plano que eu sou dependente do Criador, mesmo na semelhança de Adão, porque eu morro assim como Adão morre. Sou pecador assim como Adão pecou. Ok? Agora, quem sou eu como cristão? Essa é uma pergunta importante para nós respondermos, até para termos a consciência que Paulo tinha. Aí eu quero entrar com o texto, apontando para Paulo como um homem que tinha uma consciência plena da sua identidade como cristão. O nosso alvo é esse, é termos a consciência cristã como Paulo. Abra em Filipenses, por favor, no capítulo 1. Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1. Eu espero estar sendo claro, tá bom? Nessas definições todas, até para a gente poder entender onde a gente quer chegar, ok? Mas se alguém tiver alguma dificuldade, pode me acessar no privado, tá bom? Que aí a gente conversa, ok? Então, Filipenses capítulo 1, eu vou ler do versículo 12 ao versículo 26, e percebam o grau de consciência que esse homem tinha. Consciência de quem ele era. Consciência de quem ele era como cristão. Porque antes de ser cristão, até o cristianismo ele perseguia, como ele mesmo fala. Mas como cristão, debaixo de tanta trovoada, debaixo de tanta tempestade, debaixo de tanta perseguição, debaixo de tantos problemas que Paulo vivia, até do espinho da carne, permitido por Deus, mas ele tinha uma consciência como cristão incrível. Vamos ver o texto? Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Prestando atenção, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Já deu para perceber aí a consciência como cristão que Paulo tinha, não é? Da sua identidade como cristão. Dizendo que tudo o que aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Nós já falamos sobre isso. Uma das características da boa consciência da nossa identidade como cristão é entender a nossa vida da perspectiva da pregação do Evangelho, e não da perspectiva das nossas tristezas. Mas o que isso está fazendo comigo? O quanto isso está me fazendo crescer? O quanto o Evangelho está sendo pregado e divulgado através de tudo isso que eu estou sofrendo? Tá? É um dos exemplos aqui.
Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera. Pensando assim, podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se alegrarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo no meio de vocês. Gente, esse texto é maravilhoso. Que consciência, não é, da sua identidade. Paulo era romano, fazia parte da sua identidade. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que o fazia um expert nas escrituras. Tudo isso fazia a identidade de Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha essa identidade intrapessoal, interpessoal, cultural, religiosa, não é? Que é um dos aspectos também que formam a nossa identidade. Mas a identidade em Cristo é muito mais proeminente. Vocês percebem? Dá para perceber como está num nível bem abaixo no sentido positivo, né? Ou no nível mais alto, melhor. No nível mais alto, está no nível mais alto da sua identidade. Todas as outras identidades, a intrapessoal, a interpessoal, a cultural, a religiosa, eram mais superficiais. A identidade em Cristo era mais profunda, que era exatamente essa identidade em Cristo de Paulo que fazia com que ele suportasse tudo. Era essa identidade em Cristo, com essa profundidade, é que fazia com que ele dissesse assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Era por conta dessa identidade cristã que ele tinha. Então, quando nós trabalhamos a ideia, quem sou eu como cristão? O que nós estamos tentando fazer, meus irmãos, é buscar a nossa identidade num nível mais alto ou num nível mais profundo, que é o que vai fazer com que a gente seja impulsionado para um cristianismo mais relevante, para um cristianismo mais
frutuoso, não é? Mais frutífero, melhor. Um cristianismo mais frutífero. É essa a identidade. Quem sou eu como cristão? E as respostas a essa pergunta é que vão formar essa nossa estrutura. Tá bom? Nós vamos começar pelo seguinte: quem sou eu como cristão? O apóstolo Paulo usa uma expressão pequena composta por duas palavrinhas, 164 vezes nas suas cartas. Essa expressão é em Cristo. Em Cristo. Essa expressão em Cristo é muito profunda. Essa expressão em Cristo significa comunhão mística com Cristo. Estar em Cristo, estar imerso em Cristo, ter a nossa vida totalmente conduzida a partir dessa realidade, como se Cristo fosse o nosso combustível, estar em Cristo. Então, essa expressão curta de duas palavras, expressada por 164 vezes, cerca de 164 vezes nas cartas, torna uma expressão que marca uma identidade, a nossa identidade como cristão. Estar em Cristo significa comunhão mística com Cristo e o que nos faz amoldados a Ele, ou estar nos amoldando a Ele. Isso significa em Cristo. E sendo moldados por Ele pela ação do Espírito Santo, sempre pela ação do Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 10, Paulo diz que existe plenitude em Cristo e nele também nos encontramos, nós encontramos, aliás, de novo, Paulo diz que existe plenitude em Cristo e nele também nós encontramos a plenitude e estamos sendo transformados à sua imagem. Isso é o que Paulo fala em Colossenses 2, versículo 10, mostrando o quê? Que esse estar em Cristo representa que existe uma plenitude em Cristo e a nossa relação, essa nossa relação mística com Cristo, representa que essa plenitude está passando para nós, está sendo transferida para nós, no sentido em que nós estamos sendo amoldados pelo Espírito Santo, a sua imagem e semelhança. Paulo já fala isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, se você puder ir rapidinho lá, quando ele diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito Santo, que é o Espírito. Então, o que nós percebemos aí é que existe a plenitude em Cristo. E o Espírito Santo vai nos amoldando a Cristo. Isso significa que a plenitude de Cristo vai sendo transferida para nós, no sentido de nós estarmos nos amoldando a Ele. Isso significa estar em Cristo. Olha só como isso é importante para nós adquirirmos a nossa identidade. A partir disso, isso tem tanta força, meus irmãos, tanta força, que até aquela identidade que assumimos, a intrapessoal, aquela que nasce conosco, pode ser moldada por essa identidade, pela comunhão mística com Cristo. O fato de estarmos em Cristo muda até e controla até
deixa sob controle até os aspectos de personalidade que nascem conosco. Que muitas pessoas dizem, eu não consigo mudar, porque eu nasci assim. Ah, consegue sim. Consegue sim. Se você estiver, se nós estivermos em Cristo, nós conseguiremos. Mas, estar em Cristo significa que Cristo, estar em Cristo significa que em Cristo é estar em união vivificante, ou seja, recebendo a seiva, a nutrição de Deus. Em João, no capítulo 15, quando Jesus está falando que ele é a videira verdadeira, lembra desse texto? Se nós formos olhar, se você anotar aí, ler João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, mas o versículo 1 e o versículo 5 dizem assim para nós, eu sou a videira verdadeira. Então, a ideia de que estar em Cristo significa estar em união vivificante, ou seja, recebendo a seiva de Cristo. Por quê? Porque Cristo é a videira verdadeira. É como se nós estivéssemos enxertados naquela ideia que Paulo usa, que nós, como gentios, fomos enxertados na videira e recebemos a seiva da videira. Então, estar em Cristo significa estar enxertado na videira que é Cristo. E aí, adquirindo identidade como de Cristo. Olha só, que profundidade isso. Então, quem sou eu como cristão é muito mais profundo e é num nível muito mais alto do que a nossa identidade intrapessoal, interpessoal, cultural, religiosa. É muito mais, é num nível mais alto, é muito mais profundo do que essas nossas identidades. Que muitas vezes nós vivemos muito mais essas identidades do que a identidade como cristão, não é mesmo? E aí, o que advém disso? Uma baixa produtividade. Por que baixa produtividade? Porque muitas vezes nós estamos vivendo muito mais debaixo da nossa identidade natural do que da nossa identidade como cristão. Deu para perceber? Olha que coisa. Mas eu ainda continuo trabalhando alguns pontos aí dessa expressão em Cristo. Então, estar em Cristo significa que em Cristo temos a vida eterna. Você concorda que, a partir do momento que você teve uma experiência de conversão, essa realidade começou a te motivar a ser um cristão de maneira especial? Por quê? Porque antes da conversão, a gente não pensava em vida eterna. Antes de sermos cristãos, nós pensávamos como um ser humano qualquer, nas coisas do aqui, agora, em mim, nos meus planos, nos meus objetivos, mas em Cristo, a minha identidade em Cristo, e percebendo a vida eterna, nos deixa com um nível de identidade mais profundo, nos deixa com um nível de identidade numa dimensão mais alta do que essa dimensão de identidade humana, como que nascidos de Adão. Porque agora nós somos identificados em Cristo. Quem sou eu em Cristo? Nossa, eu sou muito diferente em Cristo do que antes de conhecer Jesus. A minha identidade, como eu me conhecia e como as pessoas me conheciam, era uma outra identidade. Agora, as coisas mudaram. E a tendência é mudar cada vez mais, quanto mais nós nos conscientizamos da nossa identidade como cristãos.
Mas vamos lá, vida eterna. Nós vimos isso em João, no capítulo 3, versículo 15, quando o texto diz: para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é? Então, essa unidade, essa identidade em Cristo nos mostra a vida eterna. Deixa a nossa vida completamente diferente, sem medo. Nós somos identificados como um povo que não tem medo de morrer. E vivermos a partir dessa identidade. Mas estar em Cristo significa também que temos a ressurreição. Então, a vida eterna é um dos aspectos de estarmos em Cristo, da nossa consciência de estarmos em Cristo. E termos a ressurreição, podermos experimentar a ressurreição da mesma forma como o meu espírito foi ressurreto. Eu passei a viver espiritualmente, antes eu estava morto. Você também, nós também. Mas nós podemos enxergar a ressurreição do nosso corpo já, olhando para Cristo. Então, estando em Cristo, nós podemos perceber que a nossa ressurreição física será igual à de Cristo. Aliás, ele é as primícias. Que coisa, gente! Dá para perceber por que Paulo tinha aquela força que ele tinha? Aquela força de Paulo, aquela consciência da sua identidade em Cristo, o tornava um dinamite espiritual. Nada segurava aquele homem, nem a morte, nada. A nossa identidade com Cristo precisa ser trabalhada nesse nível. Estar em Cristo significa que estamos participando da plenitude de Deus. É uma expressão que Russell Champlin, um teólogo, um escritor muito importante, não é? Ele escreveu alguns volumes, 6 volumes, do Novo Testamento todinho, escreveu do Antigo também, comentado versículo a versículo. Ele usa essa expressão, não é? Que em Cristo nós estamos participando da plenitude de Deus, isto é, possuindo atributos divinos, ele dizendo. Mas aí, quando nós olhamos o texto de Efésios, no capítulo 3, a gente percebe um pouco disso realmente. Então, ali em Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19, ele diz assim: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ouçam agora o que o texto diz, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Deus é pleno. E nós começamos também a participar dessa plenitude no momento em que nós começamos a compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, e que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Só pode acontecer estando em Cristo. Por isso que Paulo era o que era. Por isso que Paulo era o potencial que era. Porque a sua consciência, a consciência da sua identidade como cristão, era baseado nessa plenitude, que é para o que nós estamos sendo formados pelo Espírito Santo.
2 Coríntios 3,18, que lemos agora há pouco. Nós estamos sendo formados. O Espírito Santo está esculpindo e olhando para Jesus. Uau! Aquela nossa identidade do passado, ela fica num nível superficial. Essa identidade como cristãos nos torna muito mais profundos, nos torna muito mais, num nível muito mais alto de cristianismo, e é isso que dá valor, isso é que dá impulso para o nosso cristianismo, e nada nos segura, nem a doença nos segura, nem uma dor de cabeça nos segura. Quando muito, podemos chorar por alguma coisa, mas a identidade cristã nos fortalece. Quem somos nós em Cristo? Qual a nossa identidade em Cristo? Quem sou eu como cristão? Nessa linha de estar em Cristo, a última, tá bom? Aí depois nós vamos ver um outro fator bem rápido aqui. Estar em Cristo significa que em Cristo somos membros da família de Deus. Dá para perceber que a gente já está falando da igreja, não é? Então, em Cristo, somos membros da família de Deus. Porque se nós não estivéssemos em Cristo, nós não éramos da família de Deus, porque em Cristo nós somos filhos. Nós somos adotados. João fala lá no capítulo 1 isso, não é? Eu vim para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, serem filhos de Deus. Então, em Cristo, nós somos filhos de Deus, e nós, como filhos de Deus, somos irmãos em Cristo. É isso que nos faz componentes dessa comunidade cristã, que tanta gente, nos dias de hoje, despreza, não é mesmo? Então, estar em Cristo significa estar membros da família de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 18 e 19, ele diz assim, porque por meio dele, ambos, ele está falando dos judeus e dos gentios, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai, da mesma forma como eu tenho acesso ao Pai agora, não sendo judeu, eu sou gentio, eu não sou judeu, muitos de nós não somos judeus, mas nós temos acesso ao Pai, é isso que ele está dizendo aqui em Efésios capítulo 2. E ele continua, temos acesso ao Pai em um só Espírito, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, em Cristo, nós somos membros da família de Deus, coisa que nós não éramos antes. Essa é a nossa identidade. Quem sou eu em Cristo? Nós pudemos ver um pouquinho mais agora. Um segundo fator, que na realidade esse segundo fator advém de tudo isso que nós falamos, de nós estarmos em Cristo. Mas eu coloquei como segundo fator aqui. O segundo fator a ressaltar, ao responder essa pergunta, quem sou eu como cristão? É que agora Cristo é o nosso representante. Antes, Adão era o nosso representante. Ou seja, antes, Adão era o meu representante, por quê? Porque eu estava em pecado, porque eu estava longe de Deus, porque eu estava morto espiritualmente. Então, as características da identidade anterior, da minha identidade natural, tinha Adão como representante. Percebeu? E agora, não. Agora, pela identidade que temos como cristãos, quem é o nosso representante? Cristo.
Que coisa! Isso é lindo. Antes, ou seja, aquela identidade natural que nós temos, que mesmo assim deveria reconhecer como criatura dependente de Deus, dependente do ar, dependente da respiração, dependente do alimento, dependente dos planos, com fragilidade material, com fragilidade espiritual, e com o compromisso de responder com relação às nossas atitudes, porque nós somos criados à imagem e semelhança, era parte de Adão como representante, mas como Cristo, com Cristo agora, ele é o nosso representante. Por isso é que Deus olha para Cristo para perdoar os nossos pecados. Ele não olha para a nossa capacidade para perdoar pecados. Por isso que quando João fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, como o nosso representante agora é Cristo, Deus olha para Cristo e perdoa os nossos pecados em Cristo. É outra identidade. É outra identidade. Em Adão, a ofensa, o juízo e a condenação estavam à volta dessa representação de Adão. Agora, os atos de justiça de Jesus, a graça e a justificação é que faz parte dessa representação em Cristo que somos. Isso faz toda a diferença. Por isso, quem sou eu como cristão? Você concorda que somos muito diferentes do que o nosso eu, à semelhança de Adão? Você concorda que a nossa identidade como cristão é muito diferente daquela identidade que nasceu conosco, que nós adquirimos pelas relações interpessoais, que nós adquirimos pelas relações culturais? São muito diferentes agora. Como nós vamos viver? Essa é uma questão que vamos precisar trabalhar. Nós vamos viver mais em função da identidade cuja representação é Adão, ou nós vamos viver a identidade cuja nossa representação é Cristo? Se nós formos viver a nossa identidade cuja representação é Cristo, a nossa vida será muito mais abundante. A nossa vida será muito mais frutífera. A nossa vida será muito mais aquela que Deus planejou para nós, como cristãos, vivendo para exaltar e glorificar a Deus. E falando como Paulo, não é? Falando como Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para dizer como Paulo assim, é porque ele assumiu integralmente a sua identidade em Cristo. A identidade cuja representação dele é Cristo. Porque para mim o viver é Cristo. E o viver e o morrer é lucro. Eu quero ler o versículo 21, que ele completa bem, os dois se completam. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Quando nós vivemos a identidade de Cristo, e não a nossa própria identidade, aquela com a qual nós nascemos, cuja representatividade é Adão, Cristo é engrandecido no meu corpo, Cristo é engrandecido na minha vida. Quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
E essa nossa identidade com Cristo, e eu quero concluir com isso, nos faz fortes. Queridos irmãos, essa identidade em Cristo, cuja representatividade é Cristo e não Adão, é que nos faz fortes, é que nos faz disciplinados, é o que nos faz resilientes. Sabe o que é resiliente? É nós cairmos e levantarmos em seguida. Resiliente é uma palavra da física que aponta para uma condição de um corpo que tende, sob pressão, ele sofrer deformação, mas logo a seguir ele volta ao seu estado natural. Isso é resiliência. E aplicada a nós, sofremos um baque, sofremos uma deformação, mas daqui a pouco nós voltamos às condições normais de novo. Então, nos faz fortes, nos faz disciplinados, nos faz resilientes, nos faz conscientes de chegar aonde nós temos que chegar. E com toda a ousadia, com toda essa ousadia que o apóstolo Paulo demonstra e que tanto eles são para nós. Ah, que preciosidade é nós avaliarmos a nossa identidade em Cristo. Quem sou eu como cristão? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, que maravilhoso nós podermos refletir na tua palavra e entender quem somos. Entender quem somos tendo Adão como representante. E entender quem somos tendo a Cristo como representante. É muito bom. Senhor Deus, por favor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a viver essa identidade em Cristo. Eu preciso disso, Senhor, nós precisamos disso. Nós precisamos disso como igreja, Senhor, para fazer aquilo que precisamos fazer e que só a tua igreja deve fazer como representante do reino na terra, como expressão visível do teu reino neste mundo, nesta cidade, no nosso entorno. Por favor, ó Deus, nos ajude a deixar a nossa identidade adâmica para trás e assumirmos a nossa identidade cristã. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós clamamos, nos ajude nisso. Me ajuda nisso, Senhor, eu preciso disso. Obrigado, Pai. Obrigado, te agradecemos por mais um dia. Em nome de Cristo Jesus. Amém.